O Nordeste não era mais a terra da promessa, mas da poeira. Patrícia, com a pequena Sofia agarrada à sua saia desbotada, encarava as contas empilhadas na mesa de tábua. Não havia comida farta. O dinheiro dos bicos sumia na boca voraz dos agiotas. E a única herança que restava era uma dívida que crescia mais rápido que a mandacaru na seca. Ela tinha chegado ao limite do desespero, sentindo na pele o que era ser abandonada, não só pelo marido que fugiu, mas pela própria sorte. O oficial de justiça chegou numa manhã quente, trazendo não a chuva esperada, mas o papel azul que selava o fim de tudo. O prazo para pagar era ridículo. A fazenda seria leiloada em uma semana e não havia vizinho, amigo ou parente que pudesse estender a mão. Naquele momento de choro e de poeira levantada, Patrícia percebeu que lhe restava apenas uma chance, a mais improvável e a mais humilhante: bater na porta do velho Benedito. Benedito morava no alto da serra, em um casarão que parecia intocado pelo tempo, mas a lenda que corria no sertão era mais forte que qualquer cerca. Ele era o homem mais rico e mais avarento de toda a região. Um fazendeiro solitário que guardava seu tesouro com a mesma ferocidade que um cão de guarda. Pedir ajuda a ele era quase uma confissão de fracasso total, sabendo que a resposta seria um seco e frio não. Com o coração apertado e Sofia no colo, Patrícia subiu a estrada de terra esburacada, sentindo o sol queimar sua nuca e o medo congelar suas entranhas. Chegando ao portão de madeira maciça, ela criou coragem para gritar o nome dele e esperou. A porta se abriu devagar, revelando o homem grisalho e de olhos duros, que a encarou sem qualquer vestígio de simpatia ou curiosidade, apenas com a paciência gelada de quem esperava a hora de dispensá-la. Patrícia despejou sua miséria em palavras rápidas e ofegantes, contando sobre a filha, a viuvez, os juros cruéis e o destino iminente da pequena propriedade, implorando por um empréstimo, um fiador, ou qualquer coisa que desse mais um dia de respiro. Mas Benedito não respondeu, manteve o silêncio pesado que parecia engolir o som da voz dela. Em vez de falar, ele se virou, deixando Patrícia e Sofia paralisadas na varanda. Ela pensou que tinha sido expulsa e começou a recuar, mas a porta não fechou. Depois de longos minutos que pareceram horas, Benedito retornou à soleira, segurando em uma das mãos o extrato bancário e na outra a caderneta de depósitos, e a fez entrar sem dizer sequer boa tarde. O que se seguiu foi o ato impensável, aquele que virou a vida de Patrícia de cabeça para baixo e se tornou lenda. Benedito fez ligações curtas e grossas, conversando com o banco e, em seguida, com os credores e os agiotas da cidade, emitindo transferências de uma conta que parecia inesgotável. Ele pagou tudo, liquidando a dívida de cabo a rabo, em absoluto e chocante silêncio, sem jamais fazer uma pergunta. Quando o último débito foi quitado e o papel da hipoteca rasgado à sua frente, Patrícia tentou falar, gaguejar um agradecimento, perguntar o porquê daquela bondade inesperada, mas Benedito a interrompeu, levantando a mão, e foi até seu quarto. Ele retornou com uma mochila simples nas costas e um mapa dobrado na mão, pronto para sair. Patrícia assistiu atônita, enquanto ele fechava a porta da fazenda por fora, trancando-a, e montava em seu jipe velho. Ele apenas acenou com a cabeça na direção da casa que agora estava livre de dívidas, e partiu em direção à estrada que levava à cidade vizinha, sem se despedir ou olhar para trás. Ela correu de volta para a varanda e encontrou, presa debaixo de uma pedra, um bilhete escrito à mão, num papel amarelado e com caligrafia firme. Ali estava a explicação e a condição. O bilhete dizia apenas que ele não voltaria para aquela fazenda, até que ela estivesse de pé novamente e que Patrícia e a menina tivessem aprendido a cuidar da terra, a respeitar a roça e a tirar dela o sustento com o próprio esforço. Não era, e caridade era um desafio, um teste de fogo,
O dinheiro havia comprado a liberdade, mas a responsabilidade era a única moeda que poderia sustentar aquela nova vida. Patrícia olhou para o vasto sertão, para a casa vazia e para a terra sedenta, sentindo um misto de raiva, esperança e aterrorizante propósito. Este é o começo da nossa jornada, a história de uma mulher que teve sua última porta aberta por um homem misterioso e se viu obrigada a reconstruir sua vida na poeira do sertão. Não perca o próximo capítulo, onde Patrícia tem que encarar o primeiro dia de trabalho na terra abandonada. Inscreva-se no canal Corações do Passado e venha acompanhar essa saga emocionante. A poeira que Patrícia sentia não vinha só da terra seca, vinha também da responsabilidade colossal que Benedito tinha jogado no seu colo. Ela releu o bilhete umas 10 vezes, tentando achar um código secreto ou uma piada, mas ali só tinha a condição dura. Ou aprendia a plantar e a dar conta da terra, ou a fazenda nova seria dela apenas de nome. Ela era mulher de escritório, de boletos, de telefone, de cidade. Sua experiência com a terra se resumia a um vasinho de manjericão que ela tinha matado por excesso de água. Pegar no pesado, entender o ciclo da chuva, saber a hora certa de arar, tudo isso era um mistério que ela tinha que desvendar sozinha e em regime de urgência. A casa em si estava vazia, mas limpa, como se esperasse os novos donos há anos. Fora da casa, porém, era desastre total. O pequeno pomar estava seco, as cercas caídas, e o poço parecia quase abandonado. Tinha que arrumar a casa para ter onde dormir, mas tinha que arrumar a terra para ter o que comer de verdade. Sofia acordou na manhã seguinte com fome, pedindo café com leite e pão fresquinho, um luxo que o dinheiro da dívida quitada não garantia. Patrícia preparou um café ralo com o resto que tinha na despensa e olhou para a filha, a razão de todo o esforço. Não dava para planejar, precisava era agir, e o primeiro passo era encontrar ferramentas. Ela vestiu a roupa mais resistente que tinha e procurou algum sinal de trabalho braçal. Achou um galpão caindo aos pedaços, cheio de teias de aranha e ferrugem. Lá dentro, uma enxada torta, um balde furado e uma pá sem cabo eram todo o seu arsenal para começar a conquistar o sertão. Patrícia decidiu começar pela cerca perto do poço, achando que seria o mais fácil. A primeira martelada errou. O prego acertou o dedo e fez o sangue jorrar. Chorou de dor e frustração, largando o martelo no chão. Como ela ia dar conta de uma fazenda inteira se não conseguia nem martelar um prego direito? Sentou na terra quente, abraçando os joelhos e deixando a poeira virar lama nas suas lágrimas. Sofia veio e perguntou baixinho se o homem avarento ia voltar logo para ajudar a mamãe a consertar as coisas. A inocência da menina foi um choque de realidade. Não, ele não voltaria, e Patrícia precisava ser forte pelas duas. A raiva de Benedito voltou, misturada com uma ponta de respeito. Ele não deu esmola, ele deu uma prova de fogo. Se Patrícia queria o futuro, teria que conquistá-lo centímetro por centímetro. Ela se levantou, limpou a poeira e pensou: esquece a plantação por enquanto, primeiro ajeita o quintal e o caminho de casa. Ela pegou o balde furado e o usou como cesto de lixo, recolhendo os galhos secos e o mato que crescia em volta da porta. Não era trabalho. De fazenda era organização, o único tipo de ordem que ela sabia impor. Patrícia estava limpando a mente, tirando o entulho do passado e se preparando para aprender. Ao limpar um canto coberto por era grossa, Patrícia encontrou um pedaço de madeira. Era uma placa velha, desbotada, com um mapa simples riscado a giz. Indicava a localização de um riacho temporário, que podia ter água escondida mesmo na estação seca, e o nome de um vizinho a muitos quilômetros dali, chamado José. O sol se pôs, pintando o céu de laranja e roxo, e Patrícia estava exausta, com as mãos cheias de bolhas. Mas o
Pedacinho de terra ao redor da casa estava limpo, respirando. Pela primeira vez em meses, o medo não era o sentimento principal, e sim uma cansativa, mas genuína, esperança de conseguir. O mapa na mão. De Patrícia era a promessa do próximo dia, a chave para talvez conseguir água e, quem sabe, um pouco de conhecimento. Será que o tal vizinho José seria um aliado na sua jornada ou mais um obstáculo? Não perca o próximo capítulo dessa saga no sertão. Clique em se inscrever no Corações do Passado e acompanhe Patrícia enquanto ela tenta tirar água de poço seco. O mapa riscado a giz era a única coisa que separava Patrícia do desespero absoluto. A indicação do vizinho, José, parecia a prioridade. Se Patrícia precisava de água, José talvez tivesse o conhecimento de onde furar a terra ou qual caminho evitar para não morrer de sede no meio do sertão. Na manhã seguinte, ela acordou mais cedo que o sol, a ansiedade misturada com o cheiro ralo do último café. Explicou para Sofia que iria fazer uma pequena viagem e que ela não deveria sair de casa por nada. O pavor de deixar a filha sozinha era sufocante, mas a necessidade de resolver a vida era maior que o medo. Patrícia amarrou um pano na cabeça, vestiu a mesma roupa resistente do dia anterior e pegou a pá sem cabo, usando-a como bengala ou, na pior das hipóteses, como arma. O sol nordestino era um inimigo implacável, prometendo castigar cada metro que ela andasse com bolhas e desidratação. Ela seguiu a direção do mapa, que era mais uma intuição do que uma cartografia séria. Logo, as cercas caídas de Benedito desapareceram, e Patrícia estava cercada apenas por caatinga seca e o som de grilos insistentes. A cada passo, ela se perguntava como Benedito, o avarento, tinha agido com tanta generosidade e depois sumido. A sede começou a apertar, e a paisagem parecia se repetir num círculo vicioso. Patrícia parou sob um arbusto mirrado, sentindo a língua áspera. Se não conseguisse chegar a José, voltaria, de mãos abanando e, talvez pior, sem energia para o próximo dia de trabalho. A ideia de fracassar era como um chicote. Depois do que pareceram horas de castigo solar, Patrícia viu, ao longe, uma nesga de cor, um telhado vermelho, pequeno, cercado por uma cerca de arame farpado que, diferente da de Benedito, parecia inteira. O alívio foi físico, mas logo deu lugar à cautela. Ela estava invadindo a privacidade de um homem solitário. Aproximando-se, Patrícia viu um pequeno curral e algumas galinhas ciscarem no quintal. Era simples, mas tinha vida. Ela tossiu alto, hesitante em bater. Afinal, quem era ela, a mulher da cidade, pedindo ajuda no meio do nada? A porta se abriu devagar. José era um fazendeiro de 60 e poucos anos, magro e alto, com o rosto curtido pelo sol e o olhar tão fixo quanto o de Benedito, mas menos avarento, mais cansado. Ele não sorriu, apenas esperou Patrícia falar. Patrícia respirou fundo e despejou a história em poucas palavras. O marido que se foi, a dívida, Benedito, o bilhete, Sofia. Ela falou do mapa e da necessidade urgente de água e conhecimento para manter a fazenda viva. José ouviu tudo sem piscar, a pá sem cabo na mão de Patrícia chamando mais atenção que as suas palavras. Quando ela terminou, ele cuspiu um pouco de poeira no chão e disse com a voz seca de quem não fala há muito tempo: Benedito é estranho, mas nunca foi de dar presente. O fazendeiro continuou, explicando que o riacho temporário, o tal que estava no mapa, só aparecia em meses de muita chuva e que tentar cavar agora seria perda de tempo. Ele olhou para Patrícia, medindo o quanto ela realmente estava disposta a lutar. Ele não ofereceu água nem comida, mas deu a Patrícia a pista crucial. A única chance dela conseguir água decente agora era reabrir e limpar o velho açude de Benedito, que estava entupido há mais de 10 anos. A tarefa era colossal:
limpar uma bacia de lama seca e entulho para tentar captar a próxima chuva, mas era a única. Patrícia agradeceu, sentindo que tinha ganhado um mapa novo e muito mais pesado. Será que ela teria a força para enfrentar a lama e o peso de um açude abandonado? Venha descobrir. Não se esqueça de clicar em se inscrever no Corações do Passado para saber como Patrícia vai limpar o açude e se José é mesmo um aliado. A volta para a fazenda de Benedito foi mais lenta que a ida. Patrícia carregava não apenas o sol no corpo, mas o peso de uma represa inteira na cabeça. Limpar um açude de 10 anos não era trabalho para uma mulher sozinha, mas era a única chance de sobrevivência. Quando chegou, Sofia a abraçou com a força de quem temia ter sido abandonada de novo. Patrícia escondeu o cansaço atrás de um sorriso forçado, contando à filha que agora tinham um plano grande, que envolvia muita terra e muita sujeira. Ela sabia que não podia esperar. Pegou a pá sem cabo, a única ferramenta que possuíam além de uma velha enxada enferrujada, e rumou para a parte de trás da fazenda. Sofia a seguiu, silenciosa, carregando um pote vazio, na esperança ingênua de que a mãe traria a água. De volta, o açude era um buraco gigante na terra, seco e rachado como a palma de uma mão velha. Era quase do tamanho da casa e estava completamente tomado por um capim duro e espinhoso, que havia crescido sobre 10 anos de lama compactada. Patrícia desceu na cratera seca. O cheiro era de poeira e tempo. Ela tentou fincar a pá, mas a lama endurecida era como cimento. E cada golpe, a ferramenta escorregava, mandando vibrações dolorosas para os seus braços já cansados. Em menos de 1 hora, ela estava exausta. O suor cegava seus olhos e a areia entrava pelos poros. A tarefa parecia não ter fim. Ela pensou em desistir, em se sentar e esperar que a chuva caísse do céu por milagre, mas sabia que milagres não visitavam o sertão. A raiva começou a ferver. Benedito não tinha sido generoso, ele tinha sido cruel. Tinha trocado uma dívida financeira por uma dívida de esforço físico impossível. Ele queria que ela e Sofia fracassassem para provar algum ponto amargo sobre a vida. Foi quando ouviu a voz de Sofia. A menina sentada na beira do açude estava cantando uma musiquinha triste que Patrícia costumava cantar para ela. Não era cobrança, era apenas presença, e isso reativou uma força que Patrícia não sabia que tinha. José tinha dito que Benedito não dava presentes, e isso significava que o açude não estava ali para torturá-la. Talvez ele esperasse que ela aprendesse a valorizar cada gota, que tivesse o caráter de quem sabe que só o trabalho salva. Ela mudou o ângulo da pá, usando a lateral afiada para raspar a superfície ao invés de cavar. Devagar, centímetro por centímetro, ela conseguiu arrancar um pedaço de terra dura e escura, revelando algo metálico por baixo. Não era a tubulação do açude, nem sinal de água. Era apenas uma velha ferradura enferrujada, quebrada no meio, enterrada profundamente na lama. Patrícia pegou o pedaço, um símbolo de trabalho quebrado e interrompido, e sorriu com determinação. Ela tinha o mapa, a força de Sofia e a fúria do trabalho em suas mãos. Mas a pá sem cabo não duraria mais um dia. Onde Patrícia conseguiria ferramentas decentes para desentupir 10 anos de abandono? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado. Clique agora em se inscrever e descubra se Patrícia vai implorar a ajuda de José ou se vai vender a ferradura para comprar um machado. O sol nem tinha nascido e Patrícia já sentia o corpo gritando de dor. Ela olhou para a ferradura quebrada, o único troféu da luta de ontem, e suspirou. Sofia dormia num sono pesado, inocente, do tamanho da montanha de terra que a mãe precisava mover sozinha. Patrícia sabia que, se não conseguisse ferramentas melhores, aquele açude seria a cova de todas as esperanças que Benedito tinha reacendido. Ela tentou, pela manhã, improvisar um cabo para a pá,
amarrando um galho seco com um pedaço de pano rasgado. Durou 2 golpes. O galho quebrou e a lâmina da pá se dobrou de vez, deixando-a com a enxada enferrujada como único recurso de combate. Aquele trabalho não era para quem não tinha nada. Desesperada, Patrícia resolveu investigar o celeiro que Benedito tinha fechado antes de partir. Ela não esperava ouro, mas, quem sabe, um machado velho, um carrinho de mão. O celeiro era escuro e cheirava a ratos e poeira, mas estava vazio, absolutamente vazio de ferramentas, apenas restos de sacos e feno velho. Benedito tinha sido metódico. Ele não só pagou as dívidas e sumiu, como também se certificou de levar consigo qualquer coisa de valor que pudesse ajudá-la na tarefa. Não era só um teste de caráter, era um teste de sobrevivência em condições zero. Patrícia sentiu o nó da raiva se apertar de novo na garganta. Sofia, vendo a mãe parada e suada, tentou ajudar, juntando pedrinhas na palma da mão. Mamãe, a gente pode quebrar a terra com essas. O gesto partiu o coração de Patrícia. Não dava mais para brincar de faz de conta. Elas precisavam de um martelo, de uma picareta, de dinheiro para comprar. O básico. Patrícia lembrou-se do bilhete que ele havia deixado sobre a mesa antes de partir, aquele pedaço de papel seco que parecia uma sentença. Ele havia sacado uma fortuna para pagar as contas dela. Onde estava o cofre onde um fazendeiro avarento guardaria sua reserva de emergência? Ela vasculhou a casinha humilde. Não havia cofres embutidos, nem gavetas secretas. Benedito era um homem prático, de poucos luxos, e devia guardar o dinheiro no banco ou talvez escondido na roupa. Patrícia revirou a cômoda de madeira, cheia apenas de camisas velhas e meias furadas. Foi só quando ela levantou o colchão fino da cama dele que encontrou algo. Era uma caixinha de metal enferrujada, escondida debaixo de uma tábua solta no assoalho. O coração dela disparou. Seria a reserva de emergência? Dinheiro para as sementes? Ela forçou a tampa com a ponta da faca de cozinha. Dentro não havia cédulas, mas sim um maço de papéis amarelados. Eram as escrituras da fazenda, junto com uma pequena caderneta de anotações e um recibo bancário recente de um saque substancial. O recibo confirmava o óbvio. A conta dele estava praticamente zerada após o pagamento das dívidas de Patrícia. Mas na caderneta, Patrícia viu um nome e um endereço rabiscados a lápis. Casa do agricultor, na cidade vizinha. E ao lado, o número de telefone de José. A fazenda estava no nome dela. E para todos os efeitos, Patrícia estava sozinha e no zero. A única solução era tentar a sorte. Ela tinha que ir à cidade. Patrícia separou as poucas moedas que restavam na lata de mantimentos e pegou a ferradura quebrada. Se a sorte falhasse, ela venderia o ferro velho para comprar um machado. Mas como deixar Sofia sozinha na fazenda abandonada e ir a pé para a cidade que ficava a mais de 2 horas? Patrícia precisava de um plano, e rápido, antes que a sede voltasse a apertar. Será que Patrícia vai arriscar a segurança da filha para ir em busca de ferramentas? Ou ela terá que engolir o orgulho e ligar para José? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado. Clique agora em se inscrever para não perder essa jornada. O dilema de Patrícia não cabia na pequena fazenda. Deixar Sofia sozinha era entregar a alma ao diabo, mas ficar ali, esperando o milagre, era morrer de sede e fome. A caderneta de Benedito com o nome de José e o endereço da casa do agricultor parecia um mapa do tesouro ou uma piada de mau gosto, mas era a única pista para sair do buraco. Ela deu um pouco de água para Sofia, que ainda estava sonolenta, e garantiu que o portão da frente seria trancado por dentro. Não tinha muito o que preparar, mas ela juntou os restos de pão velho e os guardou num pano. Se a viagem demorasse, Sofia teria que ser forte e não sair de jeito nenhum daquela casa que agora era delas. A ferradura quebrada, o ferro velho, estava na sacola junto com as
Poucas moedas que restavam. Não dava para pagar a passagem de ônibus até a cidade, mas talvez desse para comprar uma espiga de milho ou, na pior das hipóteses, vender o metal para conseguir o telefone de José e ligar de algum orelhão na rodoviária. Patrícia tentou usar a única linha telefônica da fazenda, um aparelho velho e cheio de chiados. Ela discou o número que Benedito rabiscou na caderneta 3 vezes, mas a ligação caía sempre na mesma estática. O destino, ou talvez o próprio Benedito, não estava permitindo atalhos. Ela teria que ir até lá fisicamente, não tinha jeito. Ela abraçou Sofia com toda a força que lhe restava, sentindo o cheiro de sol e infância da menina. Filha, a mamãe precisa sair, mas eu volto antes que o sol se ponha, entendeu? Tranca tudo e fica bem. O quietinha. A pequena, com os olhos grandes e sábios demais para a idade, apenas balançou a cabeça em sinal de que tinha compreendido a gravidade da missão. Patrícia caminhou os primeiros quilômetros na poeira vermelha. O sol de meio-dia castigava sem piedade. Ela sentia a garganta seca e a cabeça latejando. A cidade parecia se afastar a cada passo, e a imagem de Sofia sozinha na casa abandonada a torturava, com uma culpa enorme. Ela amaldiçoou Benedito por ser tão frio, por ter feito um teste tão cruel, quase sádico. Ele podia ter deixado umas ferramentas velhas, um carrinho de mão para começar. Mas não. Deixou nada. Era para ela aprender, sim, mas o preço era a exaustão e o risco de deixar a filha desprotegida por horas. Quando Patrícia estava prestes a desistir, sentando-se à beira da estrada para tomar coragem, ela viu algo. A uns 20 metros, perto de um galpão abandonado que pertencia a um vizinho ausente, havia um amontoado de objetos velhos cobertos por uma lona rasgada. E lá estava ela, uma bicicleta velha, enferrujada, mas com 2 rodas que pareciam intactas. A corrente estava solta e os pneus quase murchos, mas era infinitamente melhor do que caminhar naquela condição. Era a única esperança de chegar a tempo e voltar antes do anoitecer. Ela gastou preciosos 10 minutos tentando encaixar a corrente suja. Suou mais ainda e raspou a mão. Mas quando finalmente conseguiu um movimento rudimentar, Patrícia montou na bicicleta, improvisada, e começou a pedalar com todas as forças que lhe restavam, sentindo cada centímetro da carcaça enferrujada. O vento no rosto era um alívio temporário, e a velocidade, mesmo lenta, parecia um milagre. Patrícia não pensou em mais nada além de José, a casa do agricultor e o rosto de Sofia. Ela precisava de martelos, pás e picaretas. Ela precisava provar a Benedito e a si mesma que era capaz de reerguer a fazenda. A estrada ficava mais movimentada conforme Patrícia se aproximava da cidade. Ela finalmente avistou a placa da casa do agricultor e sentiu um misto de alívio e pavor. Quem era? José e o que Benedito esperava dela. Será que José seria a chave para a salvação ou apenas mais um teste de fogo? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado. Clique agora em se inscrever para descobrir se Patrícia vai conseguir as ferramentas antes do anoitecer e o que José sabe sobre os planos secretos de Benedito. Memória: O Bilhete do Fazendeiro Solitário. Título de Corações do Passado. Clique agora em se inscrever para não perder essa jornada. A placa enferrujada da casa do agricultor era real, e Patrícia desabou no banco. De cimento na frente da loja, a bicicleta jogada ao lado. O cheiro de adubo e sementes era quase inebriante depois da poeira. O cansaço era tanto que ela só queria chorar, mas a imagem de Sofia a impedia de fraquejar. Um homem grande e forte, com as mãos calejadas e um sorriso que parecia ter visto muito sofrimento, saiu de trás do balcão. Ele era José. Ele a olhou com uma calma que Patrícia achou irritante. Ele não perguntou quem ela era, apenas disse: "Você é a moça do Benedito, certo?" Patrícia mal conseguia respirar, mas conseguiu soltar as palavras. "Sim, sou eu. Preciso..."
Das ferramentas agora, José. Pá, picareta, martelo, o que tiver. E preciso voltar para minha filha antes do sol se pôr. José balançou a cabeça devagar. Benedito me avisou que você viria, mas ele também disse que você só deveria receber a mercadoria se chegasse aqui antes do meio-dia. A notícia caiu como um raio. Patrícia olhou para o sol alto no céu. O sol de rachar. Já devia ter passado do meio-dia faz tempo. Lágrimas de frustração vieram. Ele não ia me ajudar. Era só mais uma armadilha, mais um castigo por eu ser fraca e não conseguir salvar minha menina. José, vendo o desespero dela, riu levemente. Calma, Patrícia. O Benedito é ruim, mas não é injusto. O teste do meio-dia era só para ver se você tinha a gana. Se a vontade de vencer era maior que o medo de deixar a menina. E você veio de bicicleta velha, não veio? Isso já fala muito. Ele apontou para os fundos da loja, onde estava um pequeno furgão com a caçamba aberta, lotada de suprimentos. Ali estava tudo o que o velho mandou preparar. Não só ferramentas de primeira linha, mas também sacos de sementes, ração para os animais que sobraram e, o mais importante, um pequeno gerador. Patrícia engoliu em seco, sentindo a esperança voltar. E o pagamento, José, ele mandou o dinheiro para pagar isso tudo. Eu não tenho como honrar essa dívida agora. A dívida já é grande demais para uma mãe solo. José apoiou as mãos na cintura e olhou fixamente para Patrícia. O Benedito pagou tudo, moça. Não só isso. Ele liquidou as suas dívidas no banco e no armazém da cidade vizinha. Ele fez o impensável, sacou uma alta quantia, limpou a sua ficha e deu a você uma chance nova. José lhe estendeu a chave do furgão, o papel de motorista e um bilhete. Ele me pediu para entregar isso aqui também. Ele disse que você deve usar o veículo para levar tudo e só deve voltar a falar com ele quando a fazenda estiver de pé e as colheitas estiverem prontas. Patrícia pegou o papel amassado e sentiu o cheiro de terra na carta de Benedito. Aquele homem solitário, que todos chamavam de avarento, não estava testando sua fraqueza, mas sim a sua coragem. Ele estava dando a ela a única coisa que ela precisava: tempo e recursos, tirando o peso da miséria. Sem perder tempo, Patrícia pulou para o banco do motorista do furgão emprestado, o coração acelerado. Ela tinha que ir rápido. Sofia estava sozinha há muito tempo e Patrícia precisava abraçá-la e mostrar que a fé e a força tinham valido a pena. O que Benedito escreveu exatamente naquele bilhete e o que Patrícia fará com a fazenda agora que o furgão está cheio de esperança? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado, onde a força de Patrícia e Sofia será testada pela terra seca e pelo trabalho pesado. Clique agora em se inscrever para não perder a emocionante transformação da fazenda abandonada. O bilhete do fazendeiro solitário, título de Corações do Passado. Clique agora em se inscrever para não perder essa jornada. O furgão trepidava na estrada de terra, mas Patrícia sentiu o chão mais firme sob suas rodas do que sentia há meses. O bilhete de Benedito estava amassado na sua mão, ainda intocado. Ela precisava abrir aquilo, mas a urgência de ver Sofia primeiro falava mais alto. A luz do sol já estava baixa, pintando o sertão de um laranja pesado. Quando chegou na velha porteira da fazenda, Sofia correu. A menina, magrinha, parou estupefata diante daquele caminhãozinho reluzente, cheiroso de diesel e esperança. A poeira que cobria Patrícia agora parecia diferente, uma poeira de quem trabalhou e não de quem fugiu. Patrícia abraçou a filha com uma força que quase a sufocou. Não precisa mais ter medo, meu amor. Temos tudo o que precisamos aqui dentro. Juntas, começaram a descarregar as caixas de ferramentas novas e os sacos de sementes, cada item sendo uma promessa silenciosa de dias melhores. Depois de guardar os itens mais importantes na varanda, Patrícia se sentou no degrau da porta exausta, mas com a mente clara. Era a hora.
Ela desamassou o papel de carta grosso de Benedito, com a caligrafia rude e firme de um homem que só confiava na própria mão. O bilhete era direto. Patrícia, não confunda minha atitude com caridade. Isso é um investimento. Paguei suas dívidas porque miséria não gera trabalho, gera desespero. Eu não ajudo desesperados, ajudo quem tem garra de cavar a terra e fazer a vida brotar. Continue lendo. O texto era mais áspero. Use o que José lhe entregou. O furgão é seu até o primeiro lucro. Só me procure ou mande notícias quando esta fazenda estiver produzindo, com gente feliz, colhendo o que você plantou. Não volte antes disso. A última linha, porém, tinha uma tinta mais fraca. E apenas um pedido, quase uma súplica. Cuide bem da terra. Ela já se chamou Esperança. Patrícia respirou fundo, fechando os olhos. Benedito não era um herói. Era um mestre cruel. Ele tinha arrancado o peso e financeiro dela para impor um fardo ainda maior, o peso da responsabilidade e da honra. Ele não queria um obrigado, queria o renascimento de um lugar. Mãe, o que ele queria da gente? Perguntou Sofia, sentada ao seu lado, observando os olhos marejados da mãe. Patrícia sorriu, um sorriso novo, forte. Ele queria que a gente trabalhasse. Ele nos deu uma chance de ter uma casa de verdade, Sofia. Esta é nossa chance. O sol sumiu de vez. A primeira tarefa era vital. Patrícia olhou para o gerador de energia ainda embalado. Não dava para passar a primeira noite com medo do escuro e dos bichos que rondavam a fazenda abandonada. Em poucos minutos, Patrícia e Sofia, trabalhando juntas pela primeira vez em algo produtivo, conseguiram ligar o motor. Um ruído alto e vibrante cortou o silêncio do sertão e a lâmpada fraca da varanda se acendeu, jogando uma luz amarelada sobre a terra. Aquela luz, simples e humilde, era o primeiro tijolo da nova vida delas. Mas o que Benedito quis dizer com a fazenda já se chamou Esperança? E qual é o perigo que a noite traz para Patrícia e Sofia sozinhas no Nordeste? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado. Clique agora em se inscrever para descobrir se Patrícia conseguirá manter a luz acesa e qual é o segredo sombrio da Fazenda Esperança. Patrícia sentia o gosto de poeira e desespero na boca. Em 3 dias, o oficial de justiça voltaria e a pequena cabana que chamavam de lar seria tomada pelo banco, junto com a última galinha, magra. Ela olhava para Sofia, que tossia muito, e sabia que não havia mais para onde correr no sertão do Nordeste. A esperança tinha virado teimosia, e a teimosia a levou até a fazenda vista, seca, a casa de Benedito. Todos na região sabiam que Benedito era um homem de pedra, o fazendeiro mais rico e mais avarento do vale, que guardava seu dinheiro como se fosse água no deserto. Patrícia bateu na porta velha e quando ele apareceu, seco e de chapéu, ela engoliu o choro e jogou na mesa todos os seus números de dívida. Patrícia precisava de um milagre de 30.000 reais, uma quantia absurda que parecia pesar uma tonelada nas suas costas. Benedito não disse nada. Ficou ali parado, com aquele olhar de quem está calculando o preço da sua alma, enquanto Patrícia, humilhada, esperava o sermão e a porta batendo na cara. Ela já estava se preparando para implorar, quando o impensável aconteceu. Sem tirar o chapéu e sem um pingo de emoção, Benedito se virou e pegou a chave da caminhonete. Ele não questionou, não pediu garantia, apenas fez um sinal para que Patrícia o seguisse. No banco, ela se perguntava se ele a levaria para a cidade ou para a delegacia. Chegando no banco da cidade vizinha, o terror de Patrícia se misturou com a perplexidade. Benedito sacou o dinheiro todo em notas grandes e, com a mesma expressão de quem compra pão na padaria, quitou todas as dívidas dela, uma por uma. Patrícia sentiu a cabeça girar. O peso de 5 anos de miséria sumiu em 10 minutos, mas Benedito não parou.
Ele a levou até um armazém de ferramentas e comprou tudo que precisavam para a Fazenda Esperança, o lugar abandonado que era dele. Ferramentas novas, sementes de qualidade e até aquele furgãozinho usado que Patrícia agora dirigia. Benedito fez a compra e, de volta, à vista seca, Patrícia tentou agradecer, mas a voz falhou. Ele a encarou com a frieza de sempre e a cortou com um gesto de mão. Não confunda minha atitude com caridade, Patrícia. Isso é um investimento. Miserável não trabalha, entra em desespero. Eu só invisto em quem tem garra para fazer a terra brotar. Ele entregou o furgão e o bilhete, dando instruções rígidas sobre o que Patrícia deveria fazer. O fazendeiro solitário pegou sua caminhonete e partiu, dizendo que não voltaria e não queria ser procurado até que a fazenda estivesse de pé. O cheiro de diesel e a sensação das notas fiscais no bolso eram a nova realidade de Patrícia. A dívida tinha sumido, mas agora ela tinha uma dívida de honra muito maior com aquele homem enigmático. O investimento de Benedito não era apenas dinheiro, era a vida de Sofia. Patrícia pulou para o banco do motorista do furgão emprestado, o coração acelerado. Ela tinha que ir rápido. Sofia estava sozinha há muito tempo e Patrícia precisava abraçá-la e mostrar que a fé e a força tinham valido a pena. O que Benedito escreveu exatamente naquele bilhete e o que Patrícia fará com a fazenda agora que o furgão está cheio de esperança. Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado, onde a força de Patrícia e Sofia será testada pela terra seca e pelo trabalho pesado. Clique agora em se inscrever para não perder a emocionante transformação da fazenda abandonada. Patrícia abraçou Sofia com tanta força que parecia querer compensar todo o tempo de aperto e medo. Ela tirou um pacote de biscoitos novos e um guaraná que Benedito havia comprado na cidade. E pela primeira vez em meses, elas comeram sem a sombra da cobrança. Mas o olhar de Sofia estava pesado. E Patrícia sabia que a alegria era passageira e o trabalho apenas começara. Elas leram o bilhete de Benedito sob a luz fraca de um lampião. As palavras eram secas, sem um pingo de calor. A fazenda já se chamou Esperança. Eu não quero caridade, quero resultado. Vão para lá e façam a terra beber. Só volto quando a fazenda for digna do nome. Patrícia sentiu o peso da obrigação. Chegando ao novo lar, o nome Fazenda Esperança parecia piada. Era um esqueleto de madeira e barro, abandonada e suja, cheia de teias de aranha e cheiro de mofo. Patrícia olhou para o furgão cheio de ferramentas e sementes. Benedito tinha dado o caminho, mas a trilha era delas para desbravar. Dormir ali foi um desafio. Patrícia juntou Sofia na cama improvisada, ouvindo os ruídos estranhos e secos do sertão. O medo era palpável. Estavam sozinhas, sem vizinhos por quilômetros, e Patrícia se perguntava se a avareza de Benedito era o menor dos problemas daquele lugar. O sol nasceu quente, anunciando que o sertão não dá moleza para quem não sabe trabalhar na roça. Patrícia tentou erguer uma viga velha, mas o corpo cansado da vida na cidade e dos sustos não aguentou. Ela sabia que precisava começar pela limpeza e, mais importante, garantir água. Sofia, magrela e tossindo menos, virou a ajudante principal. Ela não parava, limpando a varanda e juntando gravetos. Juntas, elas tiraram a sujeira da bomba d'água, enferrujada e quieta, que era a chave para tudo. Se a água não subisse, não haveria plantio, e todo o sacrifício seria em vão. O bilhete indicava um motor a diesel, antigo, escondido num paiol nos fundos da casa. Patrícia pegou a graxa e as ferramentas. Ela nunca tinha consertado nada além de um ventilador, mas agora tinha a vida dela e de Sofia pendurada naquele motor barulhento. Horas se passaram. Patrícia lia e relia as instruções desenhadas à mão por Benedito, tentando entender como ligar aquele monstro de ferro que estava há anos parado.
O suor escorria. Sofia observava, passando as ferramentas na hora certa, agindo como uma mecânica mirim. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, e Patrícia estava quase chorando de frustração. O motor não dava sinal, só um barulho seco e um cheiro forte de óleo queimado. Ela pensou em desistir, mas lembrou do olhar frio e da exigência de Benedito. Isso a fez voltar para mais uma tentativa. Patrícia respirou fundo, mexeu em um último parafuso que parecia solto e deu a partida com Sofia ao lado, segurando a lanterna. Ela pediu uma ajuda silenciosa, adeus, e forçou a alavanca com o último pingo de sua força. Juntas, pela primeira vez em algo produtivo, conseguiram ligar o motor. Um ruído alto e vibrante cortou o silêncio do sertão. E a lâmpada fraca da varanda se acendeu, jogando uma luz amarelada sobre a terra. Aquela luz, simples e humilde, era o primeiro tijolo da nova vida delas. Mas o que Benedito quis dizer com a fazenda já se chamou Esperança? E qual é o perigo que a noite traz para Patrícia e Sofia sozinhas no Nordeste? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado. Clique agora em se inscrever para descobrir se Patrícia conseguirá manter a luz acesa e qual é o segredo sombrio da Fazenda Esperança. O motor velho rugia feito bicho do mato, mas para Patrícia aquele barulho era a música mais bonita que ela já tinha ouvido. Sofia pulava de alegria, os olhos brilhando mais que a lâmpada amarelada, porque o ruído alto não era de perigo, era de vida. Pela primeira vez, Patrícia se sentiu uma fazendeira de verdade, não uma coitada. Ela correu para a bomba que estava instalada ao lado de uma cisterna de cimento rachado. Segundos de silêncio tenso, e então a água começou a subir, primeiro um fio fino, depois um jorro grosso e enferrujado que borrifava cheiro forte de terra molhada e ferro. Era água, e isso era tudo. Patrícia se ajoelhou e deixou a água suja escorrer pelas mãos calejadas. O alívio era gigante, mas a exaustão veio logo atrás, pesando nas costas e nas pernas. A luz estava acesa, o motor estava ligado, mas ela sabia que tinha vencido apenas a primeira batalha de uma guerra longa e dura contra a seca. O jantar foi a melhor refeição das suas vidas. Elas comeram feijão enlatado e farinha, sentadas na varanda iluminada, olhando para o breu do sertão. O medo não tinha sumido, mas a luz do motor dava uma sensação de controle, de que aquele lugar não era mais só do escuro, mas delas também. Enquanto Sofia dormia, Patrícia releu o bilhete de Benedito, agora amassado. A frase "Eu não quero caridade, quero resultado" fez sentido. Ele não queria ser um salvador, ele queria ser um investidor exigente, forçando Patrícia a encontrar a força que ela nem sabia que tinha. Ela sentiu uma ponta de gratidão pela avareza dele. O sol nasceu implacável. Patrícia e Sofia se puseram a trabalhar na limpeza da cisterna principal, que era enorme e cheia de lodo. Patrícia sabia que precisava garantir água limpa para começar a vida de verdade, e principalmente para o plantio que o bilhete tanto exigia. No fundo da cisterna, quase escondida pelo limo, Patrícia sentiu algo duro. Era uma caixa velha de metal, enferrujada, lacrada com dificuldade. Patrícia mal podia esperar para abri-la, sentindo o ar pesado da história da Fazenda Esperança. Sofia, que estava puxando baldes de água suja, fez um som agudo e apontou para a base da casa, perto da fundação de pedra. Ali, algo brilhava. Parecia um pedaço de cerâmica antiga, quase engolido pela terra seca. Patrícia largou a caixa por um momento e correu até a filha. Elas cavaram com as mãos e tiraram uma placa de argila, quebrada ao meio, que parecia um marcador de sepultura. Nela estava gravado de forma rudimentar o nome Maria e uma data, 1947. Patrícia gelou. O que era aquilo? Não parecia um túmulo,
mas uma homenagem ou um aviso. Se a fazenda já se chamou Esperança, talvez ela estivesse cheia de fantasmas, de histórias que Benedito não queria contar. O silêncio do sertão voltou a ser pesado, não mais de medo da solidão, mas de medo do que a terra escondia. A caixa na cisterna e a placa no chão eram sinais de que a fazenda Esperança guardava segredos mais profundos que a dívida de Patrícia. Patrícia olhou para Sofia, que não entendia o peso da descoberta. Ela percebeu que não bastava fazer a terra beber, ela precisava sobreviver ao passado daquele lugar. O trabalho da roça era físico, mas o segredo da placa era perigoso para a alma. Quem era Maria e por que seu nome estava gravado na fundação da Fazenda Esperança? E o que Benedito escondeu naquela caixa de metal? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado, onde Patrícia e Sofia enfrentam o fantasma do passado para garantir o futuro. Clique agora em se inscrever para descobrir o segredo sombrio de 1947. Patrícia sentia o peso da placa de Maria na mão, uma cicatriz antiga que a terra teimava em mostrar. O sol rachava o chão e ela sabia que não podia se deixar vencer pelo medo. Do passado, tinha que priorizar a sobrevivência. A caixa de metal enferrujada, tirada do fundo da cisterna, parecia muito mais urgente que o fantasma de 1947. Com um esforço que fez os músculos doerem, Patrícia forçou a tampa da caixa com uma alavanca improvisada. O metal gemeu, soltando um cheiro forte de mofo e tempo. Sofia se afastou, assustada, mas logo voltou a se ajoelhar ao lado da mãe, curiosa. O conteúdo não era o que Patrícia esperava. Não havia dinheiro ali, nem ouro, apenas papel e pano. Patrícia vasculhou o interior e tirou um maço de cadernos velhos, com capas desgastadas, e algumas fotos, em preto e branco, de um casal jovem, olhando com esperança para o horizonte seco. Eram os diários de Maria, a antiga moradora da Fazenda Esperança. Patrícia abriu o primeiro, as páginas amareladas, cheias de uma caligrafia apertada que falava sobre a dificuldade de fazer chover e a dor da dívida crescendo feito mato bravo. Maria escrevia sobre o desespero e a humilhação e mencionava um menino, filho da vizinha, que vinha escondido trazer água e que chorou com a notícia da perda da terra. Patrícia parou. O menino que presenciou a ruína, que não pôde ajudar. Ela entendeu na hora. Benedito não era avarento. Ele estava traumatizado. No fundo da caixa, Patrícia sentiu algo mais pesado. Era uma sacola de tecido grossa, cheia de sementes diferentes, embrulhadas com etiquetas cuidadosas. Havia instruções detalhadas sobre manejo de irrigação e plantio, de culturas resistentes que ela jamais tinha visto. Aí estava o verdadeiro pagamento de Benedito. Não só o dinheiro para limpar o nome, mas o conhecimento para vencer a terra, empacotado e escondido onde só um fazendeiro de verdade, que limpasse a cisterna, encontraria. Era o legado de Maria, entregue por um homem que não queria falhar de novo. Patrícia sentiu a garganta apertar. O bilhete de Benedito não era uma imposição, era um clamor. Ele estava dando a ela a chance de restaurar o que sua família havia perdido, de provar que a esperança na fazenda não tinha morrido em 1947. Com o crepúsculo nordestino caindo rápido, Patrícia colocou a placa de Maria no peitoril da janela, junto com a caixa aberta. A luz amarelada da lâmpada do motor banhava os objetos, transformando o passado sombrio em uma missão. Ela precisava honrar a luta de Maria. Ela percebeu que o perigo da noite não era o bandido ou o bicho, mas a desistência, a memória da derrota de Maria que poderia paralisá-la. Mas Patrícia não estava sozinha, tinha a filha e agora tinha os segredos e as sementes de Maria. Enquanto a noite engolia o sertão, Patrícia pegou um dos cadernos e começou a ler em voz alta para Sofia. A história de Maria se tornou um conto de ninar forte e real, ensinando-as a lutar por cada gole de água e por cada pedaço de chão. Benedito voltaria? E o que Patrícia faria?
Quando descobrisse que o fazendeiro solitário tinha um segredo ainda maior, escondido nos papéis de Maria. Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado, onde a verdade sobre o parentesco entre Benedito e Maria vem à tona. Clique agora em se inscrever para desvendar o segredo da Fazenda Esperança. O sol do meio-dia rachava a cabeça de Patrícia. Aquele sertão não perdoava a fraqueza e ela estava no limite. Segurando a mão miúda de Sofia, que tinha apenas 5 anos, Patrícia sabia que o dia seguinte era o dia do despejo. O dinheiro da venda da última cabra tinha acabado. Restavam só dívidas e o papel molhado de lágrimas da notificação do banco. Patrícia se sentia uma fracassada. Perder a pequena casa de taipa era o menor dos problemas. O medo era o que fariam com ela e a filha na rua. Restava uma única e humilhante esperança. A Fazenda Esperança, do velho Benedito. Ele era conhecido em toda a região como o homem mais sovina, o que não dava nem bom dia, mas era o único que tinha terras suficientes e zero coração mole. A poeira subia nos tornozelos de Patrícia a cada passo até a propriedade dele. Ela ensaiou o pedido 1000 vezes, sabendo que a humilhação era o preço da sobrevivência de Sofia. Era a última porta, e Patrícia sentiu a bile subir só de imaginar a carranca de Benedito. Ele estava sentado no alpendre, um homem seco, com as mãos calejadas, olhando o horizonte como se esperasse a chuva que nunca vinha. Patrícia se aproximou e o silêncio dele era mais alto que qualquer grito. Sofia se escondeu atrás da saia da mãe. Patrícia desabou, explicando a situação apertada, os juros, a menina, o calote iminente. Ela pediu qualquer coisa. Um emprego na roça, um lugar para dormir no paiol, prometendo trabalhar o dobro para pagar a dívida que parecia um monstro. Benedito não piscou, não mexeu a cabeça, não demonstrou emoção alguma. Ele simplesmente se levantou, foi para dentro da casa sem dizer uma única palavra, e Patrícia pensou que o desprezo dele era ainda pior que a negação. 2 horas depois, sem aviso, Patrícia recebeu uma ligação da agência, do banco na cidade vizinha. O atendente, confuso, informou que o total da dívida, incluindo juros e taxas, havia sido quitado integralmente por uma pessoa chamada Benedito. Patrícia quase deixou o telefone cair no chão batido. Era impossível. O homem avarento, o pão duro da cidade, havia sacado uma quantia altíssima e liquidado o futuro sombrio dela sem sequer ter olhado para ela direito. Era um milagre, ou uma piada, cruel. Correndo o máximo que as pernas permitiam, Patrícia voltou para a Fazenda Esperança com Sofia, ofegante, pronta para se ajoelhar e agradecer. O alpendre estava vazio. A porta estava trancada. Benedito havia sumido. Pendurado, na maçaneta, um pedaço de papel simples. A caligrafia era firme. O bilhete dizia que ele só voltaria quando a fazenda estivesse de pé, limpa e produtiva, e que Patrícia e Sofia precisavam aprender a cuidar da terra sozinhas ou a ajuda era inútil. Patrícia sentiu o peso da terra em suas mãos. Ele não lhe deu esmolas, deu a ela um desafio e uma segunda chance. Por que Benedito agiu assim? Que segredo ele escondia que o fazia pagar dívidas de estranhos e depois fugir para a cidade? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado, onde Patrícia começa o trabalho e descobre a placa de Maria, o segredo de 1947. Clique agora em se inscrever para desvendar a história de Benedito. Patrícia amassou o bilhete de Benedito na mão. O choque da dívida paga deu lugar a uma indignação estranha. O homem não era caridoso, era um general que havia dado um suprimento e um mapa, mas exigia a vitória. Era um teste de fogo, e o maior desafio não era a terra seca, mas a sua própria mente. A Fazenda Esperança era um nome de sarcasmo. O telhado da casa principal estava cheio de buracos, e a poeira cobria tudo. A cerca estava caída. Não havia sinal de vida, apenas silêncio e um sol cruel.
por onde começar essa bronca monumental. Enquanto Patrícia andava pela lateral da casa, planejando derrubar teias de aranha e limpar o matagal, ela tropeçou em uma pedra coberta de limo. Ao limpar a superfície com a ponta do pé, revelou uma placa de metal antiga e enferrujada. O nome gravado era Maria, seguido de uma data, 1947. Patrícia sentiu um arrepio. Ali não era uma sepultura, mas um marco, uma lembrança de alguém que também lutou e, pelo jeito, havia morrido na luta. Patrícia sentiu uma obrigação de honrar aquela guerreira silenciosa. Sofia, cansada do calor, brincava perto do marco de Maria, cavando a terra com um graveto. De repente, a menina soltou um gritinho de descoberta. Não era um brinquedo, mas um buraco pequeno, fundo, escondido pela raiz seca de um mandacaru. Patrícia se ajoelhou e tirou mais terra. O buraco levava a uma caixa de biscoitos de lata, daquelas antigas, selada com graxa e quase comida pela ferrugem. Maria não havia deixado apenas uma placa, ela havia deixado um segredo. Com o coração acelerado, Patrícia forçou a tampa. Dentro havia um cheiro de papel velho e seco. Ela encontrou desenhos técnicos de um sistema de irrigação simples, feito de barro, e um caderno surrado com capa de couro. Era um diário. O diário de Maria era um manual de sobrevivência no sertão. Ela registrava quando plantar, como guardar água na seca e a teimosia da terra. Maria falava sobre a luta e sobre a solidão, mas também sobre a semente que não podia morrer. Patrícia percebeu a doideira da situação. Benedito pagou a dívida dela, mas Maria, a desconhecida de 1947, deu a ela as ferramentas para vencer o desafio. Era como se a esperança da fazenda tivesse sido enterrada e esperasse o momento certo para ressurgir. A primeira tarefa, segundo Maria, era limpar o poço seco e usar a terra revolvida para preparar canteiros protegidos do vento. Patrícia, lendo as instruções da antepassada, pegou a enxada e começou a quebrar a primeira camada dura do solo. Enquanto a noite caía e as mãos de Patrícia ardiam, ela folheou as últimas páginas do diário. Maria escreveu sobre um homem de quem ela esperava ajuda, um parceiro que apareceu e sumiu várias vezes. Havia menções vagas a um filho que ela queria que ele assumisse. Que segredo era esse entre Maria e o homem? Misterioso. Poderia Benedito ter tido alguma ligação com a Maria do passado, a ponto de pagar as dívidas de Patrícia por um motivo maior? Clique agora em se inscrever para descobrir o passado de Benedito. E se ele é o filho que Maria esperou a vida toda? Patrícia mal sentia os braços. O sol nordestino não perdoava, e o peso da enxada era mais cruel que a humilhação das dívidas. Ela estava trabalhando, não por dinheiro, mas para honrar a memória de uma mulher morta que lhe ensinava a viver. Maria era a alma daquela terra. Patrícia sentia a ligação estranha enquanto limpava a lateral do poço, que o diário havia indicado ser o ponto de coleta de água mais importante. Patrícia estava cavando fundo, seguindo as instruções de Maria sobre remover a terra ruim para alcançar o lençol freático, quando Sofia, distraída, começou a chutar torrões de terra solta logo ao lado. Sofia parou, apontando para algo que parecia um pedaço de lona velha, ressecada, saindo da lama mais profunda. Era um embrulho, claramente escondido ali há décadas e esquecido pelo tempo. Patrícia largou a enxada e cavou com as mãos. O pacote estava podre por fora, mas o que estava dentro parecia ter sido selado com cuidado para resistir à umidade do sertão. Ao desenrolar a lona, ela não encontrou ouro nem dinheiro, mas uma caixa de madeira bem preservada, pintada de um azul desbotado. O coração de Patrícia deu um pulo na garganta. Dentro da caixa havia um conjunto de pequenos brinquedos de madeira, rústicos, mal feitos, mas cheios de amor. Um cavalo, um peão e um pequeno carrinho. Eram brinquedos para um menino. Ela pegou o pequeno cavalo e sentiu a textura.
Na barriga do brinquedo, alguém havia talhado duas letras fortes. B.S. Patrícia engoliu seco. B de Benedito. A peça que faltava era o elo físico. Patrícia lembrou de Benedito na cidade, o homem calado e rígido que havia pago sua dívida. Ele tinha o rosto marcado, mas havia algo mais. Um detalhe nos dedos, uma cicatriz. Patrícia vasculhou as últimas páginas do diário de Maria, procurando por algo além de plantas e receitas. Lá estava, um pequeno rabisco na margem, o desenho de uma mão infantil com uma seta apontando para uma cicatriz triangular na base do polegar. Naquele instante, a memória de Patrícia voltou clara. Quando Benedito sacou o dinheiro para pagar as dívidas dela, ela viu, por um segundo, a cicatriz exatamente naquele local. Benedito era o filho abandonado de Maria, o menino que ela esperou a vida toda. O avarento era, na verdade, um homem fugindo da própria dor e do passado que ele tentava enterrar. Mas por que pagar a dívida e ir embora? O que Benedito viu na cidade que o fez fugir de si mesmo? Não perca o próximo capítulo de Corações do Passado, onde Patrícia encontra a segunda carta de Maria, revelando o grande segredo da família de Benedito. Clique agora em se inscrever para não perder essa história de superação e mistério. O choque da descoberta fez o sertão girar para Patrícia. Aquele homem avarento, aquele fazendeiro de poucas palavras, era o menino B.S. que Maria, a escritora do diário, havia perdido. Ele não era ruim, era só ferido, carregando a dor de ser abandonado pela própria mãe, na mesma terra onde ela agora tentava sobreviver. Fazia sentido demais. Benedito não pagou a dívida por caridade, ele pagou por penitência. Viu Patrícia e Sofia e enxergou o espelho da sua própria infância. Uma mãe desesperada e uma criança sem futuro. Aquele dinheiro foi a tentativa dele de comprar o passado que ele nunca teve. Ela apertou o pequeno cavalo de madeira, sentindo a textura áspera. Sofia, alheia ao peso da história familiar, brincava feliz com a terra revolvida. Patrícia sentiu a força de Maria, a mãe que lutou para deixar uma herança de esperança, e entendeu que o desafio era maior que a terra. Era curar Benedito. Mas se Benedito era o filho, por que ele fugiu de novo? A chave tinha que estar no diário. Aquele manual de sobrevivência que também era um registro de mágoas. Ela precisava encontrar o ponto onde Maria explicava a escolha de esconder não só os brinquedos, mas o filho. Patrícia retornou à sombra da casa e abriu o diário na parte final, relendo as anotações sobre o pai de B.S., o homem que Maria chamava de inconstante. Havia um padrão de ausência e medo que ela não tinha notado antes, intercalado com receitas de bolo de milho. No meio de uma página sobre como conservar feijão, Patrícia sentiu uma folha grudada, mais grossa que o papel comum. Era uma nota dobrada, escrita apressadamente, com a tinta já desbotando, parecendo ter sido colada ali na última hora do desespero de Maria. A nota falava sobre a urgência. Maria dizia que precisava proteger B.S. não do sertão, mas da maldade dos homens. Ela escreveu que o pai dele havia voltado da cidade com um plano terrível e que ela precisava esconder tudo que o ligasse ao menino. Patrícia sentiu o frio na espinha. Não, era só um abandono por pobreza. Maria falava sobre um segredo de família que envolvia a fazenda e a cidade vizinha. Um segredo tão pesado que envolvia a vida do próprio Benedito. A caixa de brinquedos era só a distração. A nota dizia que o real segredo não estava dentro da caixa azul, mas sim sob ela, selado com o sangue seco de um animal, uma tradição antiga para proteger objetos importantes. Ali estaria a prova do grande erro de Maria. Ela correu de volta ao poço, pegou a caixa de madeira e a virou. O fundo parecia sólido, mas ao examiná-lo sob o sol, ela viu um vinco tênue, quase invisível.
Havia uma camada de cera escura, misturada com terra, vedando um pequeno compartimento. Com a ponta do canivete, Patrícia raspou a cera dura. O ar estava preso em seus pulmões quando o pequeno compartimento se abriu. Ali estava, amassada e amarelada pelo tempo, uma carta formal, selada com o símbolo de um cartório antigo da cidade vizinha. Não era uma carta de amor, nem um lamento de mãe. Era um documento legal, datado de 1947, que descrevia a transferência ilegal de grandes terras da fazenda para um agiota da cidade. O documento citava o pai de Benedito como o criminoso e indicava Maria como a única testemunha que poderia provar o roubo. Isso explicava por que Benedito fugiu para lá. Patrícia sabia que o perigo estava de volta. Clique agora em se inscrever para descobrir o nome do agiota e como a herança roubada de Benedito se conecta ao motivo da fuga para a cidade.